Na antiguidade, alguns filósofos, como Leucipo e Demócrito, desconfiavam de que a matéria deveria ter a sua parte última. Ou seja, se você pudesse pegar um pedaço de graveto e ir cortando de forma indefinida, em certo momento você não poderia mais cortar esse graveto. Isso porque uma hora o pedaço que restou seria tão pequeno que a lâmina da faca utilizada seria muito maior do que aquela parte última. Essa parte, muito pequena, foi chamado por eles de átomo, que por definição significa indivisível. Inclusive, esses filósofos são chamados de atomistas. Na atualidade, sabemos que os átomos podem ser divididos e que, inclusive, existem pedaços ainda menores que seriam os tijolos que compõem um átomo. E este teria algumas estruturas fundamentais que provavelmente você conhece. O núcleo atômico é composto, por exemplo, por prótons e nêutrons. E em volta deste núcleo atômico circundam elétrons. E o número de elétrons é igual ao número de prótons. Mas como a gente sabe isso? Como ter acesso ao que existe ali no núcleo de um átomo? Primeiramente, uma analogia. Imagine que um átomo é um limão. E aí eu peço para que você me fale sobre o conteúdo que existe ali dentro. Só que existe uma regra fundamental. Você não pode cortar este limão. E aí, o que você faria? Talvez seja muito viável, por exemplo, se você pudesse arremessar esse limão contra a parede. Dependendo da energia aplicada, você consegue dividir o limão e verificar que ali existe bagaço, existe semente, que existe um líquido. Mas aí, se você quisesse saber ainda mais, talvez seja possível você arremessar com ainda mais energia este limão contra a parede. E assim você rompe o limão, rompe a semente, vê o que tem dentro da semente, que líquido é esse, de forma que você consiga mais informação a respeito daquele conteúdo que anteriormente estava contido. E isso não é diferente do que nós fazemos com os átomos na atualidade. Provavelmente você já ouviu falar do LHC, ou o grande colisor de hadrons, ou, se você preferir, o colisor de partículas. Este instrumento, o maior já construído pelo homem, funciona especificamente para colidir átomos uns contra os outros em velocidades próximas à da luz. E quando a gente colide esses átomos, quando ocorre essa ruptura, nós temos acesso ao que existe ali no núcleo desses átomos. Da mesma forma que você, para saber ainda mais o que existe dentro de um limão ou da semente, você precisaria aplicar mais energia para arremessá-lo, assim também é com os átomos. Então, na atualidade, a ciência tenta colidir esses átomos com ainda mais energia, ou seja, quanto mais próximo à velocidade da luz acontece essa colisão, mais a gente tem acesso ao conteúdo ali que constitui os átomos e talvez até mesmo das partículas menores que compõem os tijolinhos que constituem o núcleo de um átomo. Então é mais ou menos assim que funciona na atualidade. Mas o que eu gostaria de trazer para esse vídeo é uma curiosidade muito interessante. Se nós pudéssemos fazer uma analogia e comparar um átomo com um campo de futebol, nós podemos dizer, por exemplo, que o núcleo atômico seria um meio-campo onde os jogadores iniciam a partida. E os elétrons que circundam o núcleo do átomo estariam orbitando nos últimos bancos da arquibancada. Ou seja, olha só a distância entre o núcleo do átomo até os elétrons que o circundam. E como você já deve desconfiar, toda a matéria bariônica, ou seja, a matéria visível que reflete luz, é constituída
por átomos, inclusive o nosso próprio corpo. E cada átomo do nosso corpo contém essas características, o núcleo e os elétrons com toda essa distância. Ou seja, mais de 90% da massa de um átomo está no seu núcleo. Portanto, costumamos pensar que o vazio está no espaço, mas na verdade o vazio está em nós, dado a distância do núcleo dos átomos até os seus elétrons. Isso significa, portanto, que se você pudesse pegar uma pessoa de 80 quilos e retirar dela todos os espaços entre os átomos e condensar somente o que é massa, essa pessoa provavelmente seria menor do que um grão de areia. Porque a maior parte do que está no nosso corpo é vazio. E com esse raciocínio é possível você compreender até mesmo como toda a matéria do universo estava condensada num átomo primordial há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás. Talvez porque ali não existisse o vazio, não existiam elétrons que orbitassem núcleos, somente um pequeno volume de matéria com uma densidade absurda. Este seria o átomo primordial. E além dessa curiosidade muito interessante, nós podemos concluir também, isso de uma perspectiva quântica, que o toque não existe. Ou seja, quando eu toco o meu dedo direito na minha mão esquerda, isso que eu conheço como toque, na verdade, é uma repulsão eletromagnética. Os elétrons da ponta dos meus dedos se repelem quando encostam nos elétrons da minha mão esquerda, e assim a matéria não aglutina. Os elétrons impedem que a massa, que está no núcleo dos átomos, se encostem. Ou seja, o toque não existe. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para que você possa contribuir com a divulgação científica no Brasil. Um abraço e até a próxima!